estamos às vésperas do primeiro dia do Enem 2019, que não deverá ter questões ideológicas neste ano. A medida, como já comentamos aqui, foi tomada após orientação do governo do presidente Jair Bolsonaro. O caso traz luz a outras situações que ocorrem não só em vestibulares, mas em provas internas de universidades do país. Nesta semana foi denunciado à Jovem Pan e à deputada estadual Janaína Pascoal um caso absurdo. Uma prova para pós-graduação da Faculdade de Saúde Pública da USP teria sido feita com questões totalmente ideológicas. Entre elas, perguntas envolvendo Glenn Greenwald, do Intercept, questões que apontam o processo de impeachment de Dilma Rousseff como golpe, questionamentos que colocam o presidiário Lula como perseguido político. Quem está acompanhando pelo YouTube está vendo aí a imagem de uma das questões dessa prova. A deputada estadual Janaína Pascoal leu na tribuna alguma das perguntas. Aperta o play aí, meu caro Robson. Dentre as medidas recentes dos governos após o golpe de 2016, há uma que limita as ações públicas. Um tema que vem sendo pautado pela perspectiva da visão conservadora no Brasil contemporâneo aí tem várias opções, dentre elas a ideologia de gênero, que seria a opção considerada correta. Quem é o ícone do feminismo negro, filósofa e ativista dos Panteras Negras? Qual o conceito de neofascismo? A saída de Dilma Rousseff da presidência da República se deu por meio de, aí tem lá, desvios orçamentários, greves dos sindicatos, golpe institucional, denúncias de corrupção, exigência do Congresso Nacional. A resposta que foi considerada correta seria golpe institucional. O que eu estou afirmando com todas as letras é que este certame é nulo. Este certame é nulo e os responsáveis, juridicamente falando, podem responder por improbidade administrativa. Porque o que deve nortear a administração pública é a impessoalidade. Muito bem. E a deputada estadual Janaína Pascoal, a gente viu aí o vídeo dela na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Alesp, e uma ação popular contra a execução da prova foi apresentada, mas indeferida por um juiz. Eu já escrevi um monte de artigos sobre esse tipo de prova. Se vocês procurarem, estava lembrando de um aqui, encontrei rapidamente numa busca na internet, que tem o título Prova da UFRJ para vagas de servidor público é panfleto petista. Publiquei esse artigo em 5 de dezembro de 2016. Era uma prova do edital para candidatos a servidores públicos da própria UFRJ em áreas técnico-administrativas e de nível superior, incluindo vagas para médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem no hospital universitário lá da UFRJ, né? Então, isso acontece no Brasil há muito tempo, e o Enem também escrevi anualmente sobre as questões ideológicas do Enem, que chamei de manual de guerrilha em forma de quiz, e isso é ótimo que seja mudado. A questão é só o caminho para que isso seja mudado e a forma de você fazer com que não haja questões que tentem vender uma narrativa política partidária. Porque no começo o Jair Bolsonaro deu uma declaração e aí houve toda aquela repercussão, como se ele fosse verificar diretamente as provas do Enem para marcar um X e aquilo que não poderia ser feito e tal. Mas me parecem que estão sendo criados aí mecanismos dentro das regras democráticas para que as questões realmente aufiram o conhecimento que os candidatos têm a respeito dos temas que são importantes para a carreira deles, Augusto. É um completo absurdo. Imagine o contrário. Né? Você faz pelo outro lado as mesmas perguntas aí, né? Inverte a verdade, digamos assim. Aí os artistas intelectuais não vão ter tempo para fazer qualquer outro tipo de trabalho, além de se manifestar contra o absurdo, a deformação histórica provocada pelo governo. Isso é um crime. Como é que pode fazer isso? Ele não tem nada a ver com a aferição de conhecimento. Isso aí é tentar fazer a cabeça, né, e torná-la mais imbecil de jovens que precisam mostrar se tem ou não condições de ingressar num determinado curso superior.
Eu recebi aqui da nossa produção uma cópia dessa prova, Zé Maria Trindade. Tem uma questão que é assim, mundialmente tem sido considerado um preso político. E aí pede, perdão, para que o candidato marque uma das seguintes opções: Robert Monamara, comandante Marcos, Justin Trudeau, Luiz Pondé e Lula. Está um pouquinho apagado aqui na minha leitura. É A, B, C, D, E. E aí parece que a resposta certa é a letra E, pelo menos pelo que está aqui na minha frente. Mas mesmo que não fosse, né? Que questão é essa? Qual é a objetividade dessa pergunta? Mundialmente tem sido considerado um preso político. A primeira pergunta é quais por quem? São as alternativas? Por quem? Volta e meia, isso é truque jornalístico, muitas vezes de militante. Fulano é considerado. Eu sempre pergunto, considerado por quem? Então, quais são as alternativas? Robert Monamara, comandante Marcos, Justin Trudeau, Luiz Pondé e Lula. E aqui a outra questão, Augusto. Mas não foi nenhuma. Pois Você acerta, né? A saída de Dilma, a questão seguinte, essa é a 25, a do Lula, e a questão 26 é a seguinte: a saída de Dilma Rousseff da presidência da República se deu por meio de, aí escolha uma das alternativas: A, desvios orçamentários, B, exigência do Congresso Nacional, C, golpe institucional, D, greves dos sindicatos e denúncias de corrupção. E aí alguém marcou lá o A e aparece embaixo, o A, que seria desvios orçamentários, aparece lá sua resposta incorreta. A resposta correta é golpe institucional. Eu não sei se realmente essa é a resposta correta, mas esse é o exemplo aqui em folha impresso que a produção me mostrou. Vou até botar aqui na frente da câmera para quem está nos acompanhando pelo YouTube. Aqui embaixo, ó, está mostrando que a resposta correta é golpe institucional para o impeachment de Dilma Rousseff, o que não é verdade. Não foi golpe, coisa nenhuma. O impeachment está previsto nas leis brasileiras e houve um processo democrático, cuja fase final, inclusive, foi comandada pelo então ministro Ricardo Lewandowski, então presidente do Supremo Tribunal Federal, que assume ali a presidência do Senado para a parte final desse processo. José Maria Trindade, o que você acha dessa doutrinação aqui escrita em provas desse tipo? É um absurdo total. Esse caso aí dessa prova, então, é tão ridícula a ideia de que dá até a impressão de que se trata de uma pegadinha, né? É impossível uma situação dessa persistir diante de qualquer apelação à justiça, de qualquer possibilidade de anulação de uma prova dessa. Nós falamos aqui que as provas em algumas instituições, e principalmente vestibulares, os vestibulares de antes, aqui na UNB e em outras universidades, o aluno tinha que estudar pela cabeça dos professores, dos autores das provas, mesmo que seja contra a ideia dele, contra o que ele pensava, mas ele imaginava na chamada cultura da prova. E o Enem acabou absorvendo grande parte disso. Existia uma cultura do Enem. Então, os professores nos cursinhos ensinavam: olha, você pode até pensar assim, mas no Enem, em caso de redação, em caso de respostas, é nesse sentido. Então, se criou aquela cultura do Enem, né, de provas ideológicas e é evidente de doutrinação. As provas do Enem do final de semana já foram impressas, já estão sendo distribuídas. O ministro Abraham Weintraub garante que não haverá polêmicas, não haverá nenhuma doutrinação, e será o primeiro teste exatamente deste novo governo sobre o Enem, que está agora é a grande questão, é o que vai acontecer. Espero que esse tipo de coisa não aconteça. Ô Felipe, toda vez que eu vejo uma barbeiragem dessa, eu sempre acho que o funcionário público, ao ser questionado na justiça, ele deveria ser acionado para pagar uma despesa de reimpressão de uma prova dessa, e não que alguém entrasse contra a justiça, contra o Estado que ele representa. Tinha que ser contra a pessoa, para que eles tenham responsabilidade e não façam esse tipo de agressão, não façam esse tipo de agressão dupla, que você agride o aluno e depois o Estado, porque isso é claro de dizer que isso será derrubado na justiça. Então, a repetição da prova fica por conta do Estado. Eu acho que deveria responsabilizar quem fez esse tipo de absurdo. E devem ser reprovados aí com 0 com louvor, né? Com 0 com louvor, os autores das questões.
Você imagina fazer uma prova dessa e ficar pensando o que a banca pensou que é a resposta certa, né? Você não pensa mais naquilo que é o seu conhecimento, naquilo que é a verdade, não. Qual é a opção que o cara da banca quer que eu marque, né? É isso.